Olá, meus irmãos, estamos aqui para aprendermos mais da palavra do nosso Deus e hoje o Evangelho de João, capítulo 18 e o capítulo 19. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê um coração aprendiz. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 18, verso de 1 a 6. Verso de 1 a 6. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas e o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então, como a gente está pincelando alguns textos de cada capítulo, esse é o nosso texto que nós vamos utilizar. Eu quero destacar alguns fatos acerca de Judas nesse capítulo. Primeiro, Judas o ingrato. Judas era um dos 12, foi chamado por Cristo, recebeu deferência especial entre os discípulos a ponto de cuidar da bolsa com o tesouro do grupo. Ouviu os ensinos de Jesus e viu os seus milagres. Foi amado por Cristo e desfrutou o alto privilégio de ver seus milagres e ouvir os seus ensinos. Jesus lavou os seus pés e advertiu na mesa da comunhão. Mas Judas, dominado pelo pecado da avareza, abriu brecha para o diabo entrar em sua vida e agora ele se associa aos inimigos de Cristo para prendê-lo. Uma outra verdade, um outro fato, Judas, o traidor, verso 2. A traição é uma das atitudes mais abomináveis e repugnantes. O traidor é alguém que aparenta ser inofensivo, é um lobo com pele de ovelha. Traz nos lábios palavras bondosas, né? Mas no coração carrega setas venenosas. Judas passa para a história como aquele que entregou Jesus. Ele recebe a triste, esse sobrenome de traidor. Judas, o enganado. Judas disse aos líderes religiosos e à turba que o acompanhava: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Isso está em Marcos capítulo 14, verso 44. Judas sabia que todas as tentativas utilizadas até então para prender Jesus ou mesmo matá-lo tinham fracassado. Ele pensou que Jesus reagiria à prisão ou que os seus discípulos lutariam por ele. Judas Iscariotes não havia compreendido ainda que Jesus tinha vindo ao mundo para essa hora. Ele nada compreendia do plano eterno de Jesus de dar a sua vida para a salvação dos pecadores. E outro fato, Judas o dissimulado. A senha de Judas para entregar Jesus era um beijo. Marcos 14, verso 44. O beijo era um sinal de afeto e respeito para um superior amado. Quando Judas disse, aquele que eu beijar, que é um termo comum, mas quando o texto diz que Judas se aproximou e o beijou, em Marcos 14, verso 45, a palavra usada é um termo intensivo, é o vocábulo usado para descrever como uma amante beija a sua amada. Então, assim, Judas não apenas beija Jesus, mas beija-o de forma
efusiva, o beijo prolongado de Judas tinha a intenção de dar à multidão uma oportunidade de ver a pessoa que deveria ser presa. Interessante isso. Judas usa o símbolo da amizade, do amor, para atrair o Filho de Deus. E Judas mais uma vez tirou a sua máscara, dizendo-lhe: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Isso está lá em Lucas 22, verso 48. Essa frase deve ser ressoada nos ouvidos de Jesus como uma marcha fúnebre durante o breve período estéril de remorso que precedeu a sua vergonhosa morte, sua terrível morte, onde ele poderia ter trilhado um outro caminho do arrependimento, assim como Pedro. Um teólogo, William Erigen, diz que para o ato mais infame que já se cometeu, Judas escolheu a mais sagrada das noites, a da Páscoa, o lugar mais sagrado, o santuário das devoções do Mestre, e o símbolo mais sagrado, o beijo. É digno de nota que na mesa da comunhão, todos os discípulos chamavam Jesus de Senhor, e apenas Judas o chamava de Mestre. Agora, Judas não ousa novamente chamá-lo de Senhor. Na verdade, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Enquanto Judas traz Jesus com um beijo e chama de amigo, de fato, Jesus era amigo dos pecadores. O amor divino estava abrindo a porta da última oportunidade de arrependimento e salvação para Judas. Mas ele estava completamente obcecado pelas trevas, pelos desejos carnais ao qual ele havia entregado o seu coração. Que lições tremendas que precisamos tirar para a nossa vida. Que em nós não haja inclinação e, assim como Judas, que a vida de Judas não seja um exemplo a ser seguido, mas algo que nós precisamos fugir de toda essa aparência de mentira, de máscara. Judas andava com Jesus, chamava Jesus de mestre, mas o coração de Judas estava corrompido. Que o nosso coração possa estar guardado em Jesus, que o seu coração esteja guardado em Jesus, livre desse domínio das trevas, dessas inclinações. E agora, Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso de 28 a 30. Vou esperar você abrir. Evangelho de João, capítulo 19, a partir verso 28 a 30. A palavra de Deus diz assim: Mais tarde, sabendo então que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebederam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A morte de Jesus, No breve relato que João faz da morte de Cristo, ele insere duas palavras, duas de suas palavras na cruz. Eu quero destacar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, Jesus demonstra seu sofrimento físico. A crucificação era a mais horrenda morte de pena capital. Depois de torturado, o criminoso era pregado na cruz, exposto ao calor do dia, ao frio da noite. O sangue esvaía, as cãibras torturavam, a asfixia sufocava, a sede era esmagadora. Em vez de aliviarem sua sede, deram-lhe vinagre para agravar ainda mais. Essa foi a 5ª palavra de Cristo. Essa foi essa expressão, dessa 5ª palavra de Cristo: estou com sede. Essa declaração retrata tanto a perfeita humanidade como a profundidade do sofrimento de Cristo na cruz. Arthur Pink, um teólogo, diz que nas horas da noite anterior e durante todo aquele dia, a eternidade foi condensada.
Todavia, durante todo o episódio, nenhuma única palavra de murmuração passou em seus lábios. Não havia queixa alguma, nenhum rogo por misericórdia. Todos os seus sofrimentos foram suportados em silêncio. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, de acordo com Isaías 53:7. A palavra se cumpriu. Mas agora, com o corpo arruinado, todo dolorido, a boca ressecada, ele clama: estou com sede. Não foi um apelo por compaixão, mas nem um pedido de medicação, medicação por sofrimento. Ele expressou a intensidade das agonias pela qual ele estava passando. Vendo ainda nesta palavra de Jesus na cruz sua profunda reverência pelas Escrituras, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. Verso 28. Ele já estava pendurado naquela cruz havia 6 horas, passando por sofrimento sem paralelo. Contudo, sua mente estava clara e sua memória intacta. Ele revisava o escopo todo dessa predição messiânica. As Escrituras precisavam se cumprir. Vale destacar ainda a plena submissão do Salvador à vontade do seu Pai. Ele suportou o castigo, a sede severa, não porque estava desprovido de poder para satisfazer as suas necessidades. Ele suportou toda essa agonia para cumprir integralmente a vontade do Pai, dando a sua vida por resgate, nosso resgate. Em segundo lugar, Jesus demonstra esse glorioso triunfo. No verso 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Na língua grega, essa é uma única palavra, tetelestai, é uma palavra de vitória. Arthur Pink, teólogo, diz que vemos aqui o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre Cristo antes que ele viesse a morrer, o término do seu sofrimento, o objetivo da encarnação alcançado, a realização da expiação, a remissão dos nossos pecados, o cumprimento das exigências da lei, a satisfação da justiça divina e a destruição completa do poder de Satanás. Tetelestai é vitória, é cumprimento da promessa. Que possamos estar firmados nessa palavra. Jesus, ele sofreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo entre nós e em nós pelo seu Santo Espírito. Que possamos prosseguir nessa confiança, nessa verdade da palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer a sua vida em nome de Jesus. A nossa vida pertence ao Senhor. Tetelestai. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E podemos prosseguir confiantes de que Ele está conosco, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.